Olá, meu nome é Pedro. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização e Análise de Desempenho da Permissividade Dielétrica Efetiva de Placas de Circuito Impresso utilizadas em amplificadores de potência de estado sólido, SSPAs, com os autores Pedro Henrique Santos, Rodolfo Antônio da Silva Araújo e Eliandro Marques. A utilização de placas de circuito impresso em circuitos RF nas faixas de microondas é um desafio para projetistas devido a interferências, perda no dielétrico e também na análise de sensibilidade a ruídos. Os elementos distribuídos como resistores, capacitores e indutores diretamente nas placas, utilizando o substrato das mesmas como dielétrico, permite a sintonia e o casamento de impedância dos transistores utilizados nesses sistemas. Linhas microstrips são comumente utilizadas para a construção de estruturas utilizadas em amplificadores de potência de estado sólido, presentes em radares do tipo SAR. A caracterização elétrica se faz necessária para a avaliação dos padrões do dielétrico utilizado, pois desvios comprometem ou invalidam os projetos. Este trabalho demonstra a caracterização da permissividade efetiva de uma placa de circuito impresso utilizada em SSPAs, de sistemas radares embarcados em satélites. Foram realizadas simulações, construção e testes elétricos necessários para avaliar os parâmetros da placa utilizada. Os resultados obtidos foram comparados com trabalhos anteriores e demonstraram a eficácia do método utilizado. Materiais e métodos. Para a caracterização, foi utilizada uma placa de substrato PTFE Duroid 6010-5 da marca Rogers. Inicialmente foram projetadas e simuladas duas linhas microstrips de diferentes comprimentos, linha 1 e linha 2, em uma frequência de 1.25 GHz. As placas contendo as linhas foram divididas em linhas e colunas, sendo que cada um dos pontos foi medido utilizando um micrômetro com precisão de 0,01 mm. Tal procedimento foi necessário para avaliar a rugosidade e penetração da fresa no substrato. Os dados foram devidamente tratados e com isso gerou-se um perfil das placas construídas. Posteriormente, as mesmas foram montadas em uma estrutura de fixação. Os parâmetros S foram medidos através de um VNA Agilent E8364B. Realizou-se a devida correlação e análise de diferença de fase dos sinais nas linhas 1 e 2, conferindo assim a validação da permissividade efetiva do substrato utilizado. Aqui são as etapas realizadas na caracterização da permissividade do substrato, onde nós vemos a diferença de profundidade do substrato após a fresagem, em detalhe em roxo. Em 2 nós temos a estrutura a ser caracterizada e em 3 o setup adotado para a caracterização elétrica. E aí nós temos o VNA e a linha utilizada. Como resultados, após a coleta e o processamento dos dados obtidos das duas linhas, gerou-se o gráfico que relaciona a permissividade efetiva em diferentes frequências. É possível perceber que conforme se aumenta a frequência, a permissividade efetiva tende a se igualar à permissividade relativa do substrato, que é fornecida pelo fabricante. Segundo 2, esse fenômeno ocorre devido à maior concentração das linhas de campo elétrico do substrato. Também é possível observar uma pequena variação nas frequências compreendidas entre 3.5 GHz a 9 GHz. Infere-se que ocorreram devido às variações na profundidade do substrato observadas. Aqui nós temos a curva da permissividade efetiva em função da frequência utilizada. Então nós percebemos que a curva foi gerada a partir de 0.5 GB até 8 GB, 9 GB. E nesse caso aí a gente percebe que entre 3.5 e 8 GB nós temos uma pequena variação. E isso aí pode ter ocorrido devido à penetração da profundidade no substrato. Resultados. Os dados obtidos foram comparados com trabalhos realizados por 3, onde os autores realizaram simulações utilizando o mesmo substrato. Os autores citados a partir do método de Monte Carlo avaliaram os efeitos relativos à permissividade efetiva do material para diferentes variações, através de valores aleatórios gerados na simulação. Aqui nós temos a comparação das medidas da permissividade encontradas, onde nós temos aí uma permissividade a 10%, a média de 7.11, a mínima de 7.024 e a máxima de 7.164, com desvio padrão de 0,07. E nos trabalhos realizados em 3, que foram comparados, nós temos uma média de 6,96, a mínima de 6,75 e a máxima de 7,18. Com desvio padrão de 0,096. Nós temos a largura da linha para a linha 1 e a linha 2 de 1.19 e o comprimento foi modificado da linha 1 com 85.7 e da linha 2 com 36.1.
Como conclusões, neste trabalho observou-se que o método de diferença de fase entre os sinais para a caracterização de substrato se mostra devidamente eficaz e com resultados satisfatórios. Os resultados foram comparados com trabalhos anteriores, onde os autores utilizaram o mesmo substrato e se mostraram de acordo com as especificações do fabricante. Entretanto, as variações do substrato devem ser levadas em conta quando no desenvolvimento de elementos distribuídos em torno da placa, garantindo melhor sintonia e casamento dos sistemas. Essas foram as referências utilizadas. Agradeço a atenção de todos.